tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos lá, galera, direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar transitividade verbal, que é a introdução para a regência. Isso aqui vai te dar base para resolver muita coisa. Detalhe, em alguns manuais de língua portuguesa, em alguns manuais de gramática, o camarada pode chamar isso daqui de predicação verbal. Ou seja, transitividade verbal e predicação verbal é a mesma coisa. É a classificação do verbo. Agora, antes de mais nada, para a gente começar a nossa brincadeira, eu vou tecer alguns comentários breves. Quando a gente fala em classificação dos verbos, nessa etapa nós falamos em 3 classificações. Em verbo transitivo, em verbo intransitivo e em verbo de ligação. Como a gente versa sobre a gramática tradicional, a gente vai analisar da seguinte forma. Para a gramática tradicional, os 2 primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que significa? Que ele me dá uma noção de ação. Então, é um verbo que vai indicar ação. E é exatamente por este motivo que eles encabeçam o predicado verbal. Agora, quando a gente fala do verbo de ligação, você já está ligado que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, este verbo de ligação vai ser chamado de verbo relacional, porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, este verbo vai encabeçar o predicado nominal. Agora, qual foi o intuito de chegar até aqui? Foi, na verdade, chamar a atenção para essa concepção do transitivo e do intransitivo, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com mais calma. Então, vamos lá. Na escola, vocês aprenderam que o verbo transitivo possui sentido incompleto. Portanto, ele pede o quê? Ele pede um complemento verbal. Ele pede um objeto. E vocês aprenderam que o verbo intransitivo possui sempre sentido completo. E aí começava a confusão. É completo e incompleto em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. Então, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e um verbo apenas, e eu não entendo a frase, eu na verdade não entendi a ação manifestada pelo verbo. E aí eu preciso fazer uma pergunta. Na hora que eu faço uma pergunta, é a demonstração que o verbo tem sentido incompleto, portanto ele pede um complemento, que é o complemento verbal, que a gente vai chamar de objeto, que pode ser direto ou indireto. Agora, quando eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendi na verdade a ação manifestada daquele verbo. Portanto, aquele verbo tem sentido completo e ele não pede nada. O problema é que nem tudo que a gente aprendeu na escola está perfeito. O verbo transitivo, ele realmente possui sentido incompleto sempre. Ele realmente vai pedir um objeto sempre. Agora, o verbo intransitivo, ele tem sentido completo em 99,9% dos casos. Haverá situações em que ele vai exigir um complemento. Mas não é um complemento verbal, não é um objeto. É um complemento circunstancial. É um complemento adverbial. Como é que isso funciona, Sidney? Mostra aí pra gente. Então, vamos lá. Antes da gente começar a nossa brincadeira, eu vou mostrar um negocinho para vocês assim, ó. Toda vez que alguém pedir a análise sintática de um termo na sentença, na frase, não importa se é no início, no meio ou no final daquela sentença, você sempre vai pensar no sistema SVC. O que é o sistema SVC? É o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E este verbo aqui, ó, ele é o principal elemento para mostrar que a análise é morfossintática, como falamos na primeira aula. O sujeito é uma função sintática, o verbo é uma função morfológica. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor
Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá Concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico, você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, o melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.